Nossas mudanças climáticas. É pra já e é com você. Toda terça, um novo episódio na voz de Heloísa Fischer. Oi, aqui é a Heloísa. Nesse episódio, eu vou continuar apresentando o conceito de adaptação profunda que apareceu no episódio anterior. É um conceito muito útil para quem quer repensar a vida nesses tempos difíceis da crise climática. A adaptação profunda sugere 5 eixos, todos começando com a letra R. Hoje eu vou abordar os eixos resiliência e renúncia, e como eu venho aplicando eles no cotidiano. Resiliência tem a ver com o que queremos manter na nossa vida, ou seja, o que fica. Renúncia diz respeito ao que decidimos abrir mão, pois nos atrapalha em momentos de tanta mudança. Ou seja, o que a gente resolve que vai embora. Mas antes, deixa só eu concluir a definição de adaptação profunda conforme concebida pelo professor britânico Jim Bendell. Ele passou décadas ensinando sustentabilidade corporativa e passou vários anos também analisando a destruição dos sistemas naturais que dão suporte à nossa vida. O clima é um desses sistemas que sofre consequências da destruição. Como o Jim Bendell é sociólogo, ele se interessa pelo impacto das forças sociais no meio ambiente. Mais especificamente, as forças econômicas que moldaram a modernidade imperial. Ele chama de modernidade imperial o sistema de poder enraizado no imperialismo e no colonialismo. A modernidade imperial teria moldado o jeito como a gente percebe o mundo, como a gente se comporta. Essa forma de pensar e agir levaria a uma dessacralização da natureza, tornando a natureza menos viva e mais fácil de ser dominada e explorada. Isso teria desaguado numa exploração ilimitada e também na destruição dos sistemas que sustentam a vida, pavimentando assim um caminho para um colapso bem amplo. Eu sei que a palavra colapso é forte e difícil de ouvir, e mais difícil ainda de sentir e de processar, né? Daí, muitos de nós, a gente acaba caindo no tal viés da normalidade, né? Que é aquela tendência de negar acontecimento que é tão grande. E aí a gente prefere achar que tá tudo normal, vida que segue, né? Só que ao aceitar que esses sistemas, né, dominantes estão se desfazendo, a gente poderia se libertar dessas amarras que nos prendem ao pensamento da modernidade imperial e encontrar novos caminhos mais criativos, mais humanos, para a gente se reconectar com o mundo. Esse é mais ou menos o escopo da adaptação profunda proposta pelo Jim Bendell. E aí entram em cena os tais 5 eixos que começam com a letra R. Olha só, resiliência, renúncia, restauração, reconciliação e reivindicação. Esses eixos contêm perguntas orientadoras para ajudar indivíduos e comunidades a construírem novos caminhos em um cenário tão adverso do qual as mudanças climáticas são só um indicador. Como você já sabe, eu vou abordar agora, né, nesse episódio aqui, os 2 primeiros eixos. Vamos começar pelo eixo da resiliência. Nesse eixo, o Jim Bendell propõe que a gente se faça a seguinte pergunta: o que a gente mais valoriza na vida, né, e quer preservar? E como que a gente vai fazer isso? Não, ou seja, né, o que vale a pena manter na nossa vida e na nossa comunidade quando tudo em volta começa a desabar. É um convite para afirmar compromisso com valores que vão além da segurança material. Quer ver, por exemplo? Continuar vendo beleza na vida, se encantar com o mundo, né? Tá bem. Como é que eu venho aplicando esse eixo da resiliência na minha vida? Quando eu comecei a refletir sobre o tema, né, o que eu quero, o que eu preciso que permaneça na minha vida, mesmo que o contexto social mude muito, quais são os aspectos que são mais importantes para mim, eu consegui enxergar melhor o valor dos momentos de alegria, de pertencimento e de realização pessoal. Alegria é a coisa mais séria da vida, né? Já disse o artista português Almada Negreiros. Então, assim, garantir momentos de alegria, provocar, cultivar momentos de alegria, por menor que eles sejam, é muito importante para mim. Não só nos tempos difíceis, né? Mas a qualquer momento. Então, a partir desse eixo da resiliência, eu me dei conta que os momentos de alegria seriam determinantes no meu cotidiano daqui para frente. O mesmo em relação à sensação de pertencimento, que é meio prima irmã do acolhimento, né?
Sentir-se acolhida é um valor fundamental para mim, né? Eu me sentir acolhida. E igualmente fundamental, algo que eu muito valorizo, quero preservar cada vez mais, é a realização pessoal. É quando eu me sinto cumprindo o meu propósito maior, quando eu penso e sinto assim, ó, tô me sentindo plena fazendo isso daqui, fazendo aquilo outro, né? Pode ser uma coisa elevada, sei lá, ajudar alguém que está em momento de necessidade. Ou então pode ser uma coisa super rotineira, como separar o lixo orgânico para compostagem. Então, eu faço questão de preservar e reconhecer a alegria, o pertencimento e a realização pessoal e outros valores também, né, que eu fui identificando com o passar do tempo e fui percebendo como eles são estabilizadores de quem eu sou. Como é que eles me ajudam a ser resiliente. Já o eixo da renúncia coloca a seguinte pergunta: do que precisamos abrir mão para não agravar a situação? É um convite para perceber hábitos, crenças, estruturas que a gente reproduz e muito possivelmente estão alimentando as crises atuais. E a gente decidir deixar essas coisas irem embora. Abrir mão é um convite para pensar com cuidado. A gente se apega a coisas e situações que podem estar atrapalhando a nossa própria capacidade de lidar com um mundo em mudança? Que metas ou apegos talvez a gente precise repensar? Muito bem, então vamos lá, como é que eu estou aplicando esse eixo da renúncia na minha vida, né? Essa aí é bem profunda, né? Envolve muita coisa. Eu abri mão de andar de avião, sempre que possível. Essa é uma renúncia bem difícil para quem vive em um país tão grande como o Brasil e sem trem, né? Para encurtar um pouco essas distâncias bizarras aqui no nosso país. Parte do meu trabalho é presencial, fora da minha cidade. Eu moro no Rio. Então, assim, para São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, é mais fácil ir de ônibus. Brasília já fica mais desgastante. Outras capitais, tipo Salvador, Porto Alegre, Florianópolis, só mesmo indo de avião para chegar lá, né? E ter condições de trabalhar. Ou então repensar a atuação presencial. Comer carne também foi algo que eu reduzi muito. A gente sabe o quanto a agropecuária promove destruição de sistemas ambientais em prol de atender o enorme mercado carnívoro do mundo, né? Se o consumo de carne for reduzido, o desmatamento diminui, vai-se precisar de menos monocultura de soja, de milho, né, para alimentar rebanho, a qualidade do ar melhora, dos rios melhora, dos mares também melhora, né? Aí, assim, precisa cortar toda a carne, todo o laticínio? Reduzir já ajuda, né? E tem também aquelas estruturas maiores nas quais a gente está imbricada, mas talvez nem perceba, né? Como o racismo estrutural, a desigualdade estrutural, que tanto impactam a justiça climática. Essas podem ser mais difíceis de implementar, né? Com certeza, né? Mas basta você se dar conta que está reproduzindo desigualdade sem querer e prestar atenção nisso. Como é que a gente consegue sair desse lugar, né? E prestar atenção no que a gente não está vendo? Uma dica, se você por um acaso transita em ambientes pouco diversos, assim, muito controlados, muito privilegiados, que tal você pegar um ônibus de vez em quando, em vez daquele Uber de sempre, né? Fica lá no ponto, entra no ônibus lotado, passa um pouquinho, né? Pelo que as pessoas passam. É muito importante olhar nos olhos das pessoas menos privilegiadas, sentir minimamente os perrengues pelos quais elas passam, né? Porque aí a gente se desloca do nosso lugar. E se for para jogar grandes assuntos, né? Grandes crenças nessa conversa, o que dizer daquela separação? Eu sou uma coisa, a natureza é outra, né? Quem encara essa daí, quem consegue renunciar a essa crença da separação eu-natureza, vai avançar várias casas no jogo da adaptação profunda. Espero que essa partilha das minhas mudanças climáticas, a partir dos eixos resiliência e renúncia, tenham te ajudado a ver oportunidades de manter ou então de deixar embora aspectos que são marcantes da sua vida, do seu cotidiano, porque as grandes mudanças ocorrem quando elas alcançam os nossos pequenos hábitos do dia a dia, a nossa rotina. Eu vou ficar contente em saber como é que você está lidando com tudo isso. Basta escrever para o e-mail nossasmudançasclimáticas@gmail.com
ou então mandar mensagem privada no Instagram, Nossas Mudanças Climáticas. Tudo sem cedilha, né? E sem acento. Agradeço a sua companhia hoje e te espero no próximo episódio, quando eu vou abordar os 3 eixos finais do conceito de adaptação profunda, e aí a gente encerra esse tema. Até lá!